Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos engrandecer o nome do Senhor, te agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos em torno da Tua presença, em torno da Tua palavra. Ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, ó Deus, assim, colocado alimento na nossa mesa, colocado a fé nos nossos corações. Pai, nós queremos te louvar porque entendemos, ó Deus, hoje que não tem jeito de viver longe da Tua presença e saber, ó Deus, que o Senhor assim nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, Pai. Nós somos felizes na presença do Senhor e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, te suplicar nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações. É o Senhor que fala, nós somos apenas instrumentos do Senhor, é o Senhor que fala, é o Senhor que coloca a palavra nos nossos corações. E eu creio que o Senhor tem um propósito muito grande em torno de tudo isso que está acontecendo aqui. Pai, eu oro para que as pessoas que vão ouvir sejam impactadas pela Tua palavra, pelo Evangelho, sejam abençoadas pelo Senhor. Aqueles que ainda porventura não creem, venham a crer. Aqueles que já creem, venham a ser reavivados pela Tua palavra. Pai, nós precisamos de despertamento espiritual, nós precisamos de renovo espiritual. Deus, o final dos tempos está aí, está chegando, a volta do Senhor está próxima. Que nós suplicamos a Ti, que a Tua palavra cause mudança nos nossos corações, cause impacto nas nossas vidas, para que a gente não seja apenas ouvinte da Tua palavra, mas ela venha moldar a nossa estrutura, o nosso caráter, a nossa vida, Pai. Então eu oro, Deus, eu te peço, Pai, que tudo isso aqui, não só aqui, mas tanta gente aí pregando a Tua palavra, Pai, que isso venha trazer mudança na vida dessa geração, venha trazer um renovo espiritual na vida desse povo, Pai. Assim eu oro, suplico ao Senhor e desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Querida, a palavra de Deus fala para nós, se a gente for ler a primeira epístola de Pedro, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai falar que nós somos um povo eleito. No versículo 1 fala que nós somos um povo eleito. No versículo 18 fala que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento no passado. E nós somos resgatados não mediante algo sem valor, mas pelo precioso sangue de Cristo.
A palavra de Deus vai falar para nós, no capítulo 2, a gente leu que nós somos casa espiritual de Deus. No versículo 9 fala que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, não estamos falando de nada sem valor, só coisa valiosa. Nós somos eleitos de Deus, nós somos preciosos aos olhos do Senhor, nós somos a casa espiritual de Deus. Então eu estou falando de privilégios que são impagáveis por nós, não tem como a gente pagar ou a gente comprar, mas são privilégios que Deus ele nos concede através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então são coisas que, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade, a gente não tem como alcançar, mas pela fé, pela misericórdia de Deus, Deus nos faz sacerdotes do Deus Altíssimo, do Senhor. Querido, então, se nós estamos falando de privilégios que são imensos, imensuráveis mesmo, que são até difíceis da nossa mente conseguir entender o quão grandiosos eles são, mas fala para nós também de responsabilidades como crentes. E é isso que eu quero nessa noite tentar despertar no seu coração, que se o privilégio é grande, a responsabilidade também é grande. E não tem como desassociar um do outro. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que está tão comum falar eu sou crente, eu sou evangélico, virou moda. Tem tanta gente, você pergunta hoje o que eu sou evangélico. E a pessoa gosta de falar isso, virou até um jargão, né? Vamos falar assim. Mas as pessoas têm se esquecido da responsabilidade. Não é simplesmente eu sou um evangélico, eu quero ser um cristão, eu quero ser alguém que reflete o caráter de Cristo, que reflete a imagem de Cristo na minha vida, que reflete o procedimento de Cristo na minha vida. Ser cristão é se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Isso é ser cristão de verdade. E para isso existe uma responsabilidade grande. Não é simplesmente eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente e viver de qualquer forma. A Bíblia fala para nós que Deus quer de nós uma vida exemplar. Não que nós não venhamos a errar, mas que a gente venha a buscar uma vida íntegra na presença do Senhor. Filipenses, no capítulo 2:15, eu gosto muito desse versículo, fala para nós nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros. Irrepreensíveis, sinceros, ou seja, verdadeiros, não dissimulados, falsos, mas sinceros, inculpáveis. As pessoas têm que olhar para nós e, embora nós sejamos seres humanos sujeitos à falha, mas eu sempre falo que isso não é desculpa para viver no pecado. A Bíblia fala que o crente não vive na prática do pecado. O pecado é algo que nos entristece, nos incomoda, nos aborrece. A busca incessante do cristão verdadeiro é espelhar, refletir cada vez mais o caráter de Cristo. Então, assim como os privilégios são imensos, a responsabilidade é grande. A Bíblia fala, no capítulo 1, por exemplo, no versículo 17, fala que nós devemos ser santo como é santo o Senhor. Fala que nós devemos, versículo a partir do 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Fala que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E fala que no capítulo 2, também no versículo 15, fala o seguinte, que nós, portanto, assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem
façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas viver como servos de Deus. Então, querido, os privilégios são imensos, mas a responsabilidade é séria. Muitos de nós hoje, ou melhor dizendo, muitas pessoas têm vivido um cristianismo sem essência, um cristianismo sem compromisso, sem responsabilidade. Muitas pessoas hoje estão até frequentando igrejas evangélicas, muitas pessoas até hoje estão participando de atos evangélicos, participando de muitas coisas, mas sem aquela essência. Querido, e esse texto vai falar para nós hoje que, como cristão, a responsabilidade é grande. E vai falar, é isso que eu quero te despertar, de uma parte ou de uma responsabilidade que é nossa, que cabe a nós fazermos. Eu sei que é Deus que nos capacita, eu sei que é Deus que nos dá força, eu sei que é Deus que nos livra, né, das investidas do adversário. Eu sei de tudo isso, mas tem uma parte que é nossa responsabilidade, que nós devemos nos empenhar por isso, buscar isso na nossa vida. Querido, se eu não valorizar uma vida santa na presença de Deus, eu não vou fazer a minha parte. Por isso, eu tenho que pensar, repensar a minha vida espiritual com Deus. Não só falar que sou cristão, eu tenho que repensar como é o meu procedimento, como são as minhas atitudes, o que eu tenho feito nessa obra de Deus. E o capítulo 2 começa a falar para nós: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. O que é despojar? Lançar fora, jogar fora, retirar da minha vida. E fala aqui, a ordem é para mim, para você, para nós, despojando-vos, ou seja, cada um de nós. Querido, eu tenho que olhar para a vida cristã e tirar de mim tudo aquilo que não é condizente com a minha vida cristã. Não adianta eu conhecer e não praticar, não adianta eu ouvir e não colocar em prática na minha vida. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e entender os meus privilégios e as minhas responsabilidades. O cristianismo, ele combina com a ética. Não tem como eu ser um cristão sem ética. Não tem como eu ser um cristão sem uma moral, sem uma ética cristã. Querido, o cristianismo exige uma mudança de hábito, uma mudança de postura, despojando-vos de toda maldade. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 17, não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má produzir bom fruto. E fala que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Ei, querido, a nossa responsabilidade aí eu volto lá, a gente sempre fala, é bom ser nação, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas a nossa responsabilidade grande também é de sermos um sacerdócio real. E sacerdócio me lembra de sacerdote. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. E a função do sacerdote é oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, é ter uma vida pautada pela palavra de Deus e proclamar Deus para a vida das pessoas, assim como foi proclamado para nós, anunciar Deus para a vida das pessoas. Como é que eu vou fazer isso sem ética cristã? Como é que eu vou fazer isso sem mostrar para as pessoas que verdadeiramente é bom ser crente, verdadeiramente é bom servir a Deus? Como é que eu vou anunciar Cristo dentro da minha casa, para os meus familiares, se eu mesmo não tenho prazer com as coisas de Deus, se eu mesmo não amo a casa de Deus, se eu não amo a pregação da palavra, se eu não amo estar louvando ao Senhor? Como é que eu vou querer mostrar para as pessoas que é bom algo que não me faz bem?
Por isso, como sacerdote de Deus, escolhido, sacerdote é uma pessoa escolhida. É preciso repensar. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou eleito. Eu sou resgatado. Querido, é preciso a gente repensar a vida espiritual, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo pecado, de tudo aquilo que não condiz com a vida cristã. Querido, pecado é algo que não condiz com uma vida transformada pelo sangue de Jesus. Às vezes nós erramos, mas nós dobramos o joelho, rosto no pó, clamamos por perdão e levantamos na presença de Deus para não pecar de novo, cada dia procurando pecar menos. Nós estamos vivendo no meio de uma geração, nós somos chamados para ser diferente no meio de uma geração de iguais. Esse mundo aí está pautado pelo pecado, as pessoas estão fazendo um monte de coisa errada. E o inimigo mais ama é ver um crente no pecado, para servir de pedra de tropeço para a vida das pessoas. Por isso eu quero ser alguém que abençoa a vida das pessoas. Primeiro, o meu testemunho é para que eu seja abençoado na presença do Senhor, mas também que através do meu testemunho as pessoas vejam, vale a pena ser cristão, vale a pena buscar a presença do Senhor. E isso é uma responsabilidade pessoal. Desejai, versículo 2, ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu fico pensando aqui, está comparando com um bebê, um recém-nascido. E um recém-nascido, ele chora toda hora querendo se alimentar, querendo tomar lá o leitinho materno. E a Bíblia, ou melhor, pelo que a gente vê, não tem hora. Chora durante o dia, chora de madrugada. Querido, é necessário, como um bebê recém-nascido, que nós tenhamos desejo pela palavra de Deus. Tem muito crente hoje, tem muito cristão hoje, que não sabe o valor desse livro aqui. Não sabe, ou até sabe, mas entre aspas, não olha para ele como palavra de Deus para a minha vida. E aqui tem palavra, aqui é a palavra de Deus para a nossa vida. É aqui que a nossa fé, ela é moldada, é aqui que o nosso caráter é tratado, é aqui que o nosso modo de pensar é modificado, é aqui que nós aprendemos a novamente refletir a imagem de Deus em nós. Querido, isso aqui é a palavra de Deus. Tudo aqui é inspirado por Deus para abençoar a nossa vida espiritual. Aqui tem uma fonte de vida, tem uma fonte. Isso aqui é um manancial de Deus para a nossa vida. E como bebê recém-nascido, nós devemos, como alguém que nasceu de novo, como um bebê espiritual, nós devemos desejar o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Desejai ardentemente. No versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive. E no versículo 6 fala de Cristo, a pedra angular. Antigamente nas construções era colocada uma pedra angular na esquina, na ponta da edificação. E através daquela pedra, todas as outras paredes eram levantadas, para que tudo fosse levantado dentro do esquadro. Não fosse feito nada fora do esquadro. Então Cristo é a pedra angular, sabe? E fala que nós, fala aqui, ó, chegando, também fala no versículo 5, vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres, sacerdotes em Deus. Querido, sabe o que eu vejo aqui? Chegando-vos a ele. O cristão, ele faz parte de uma edificação espiritual e é preciso a gente enxergar isso. Não é uma edificação feita com tijolo, cimento ou todo esse material de construção, mas nós somos casa espiritual de Deus. Cristo é a pedra angular
Chegando-vos a Ele é comunhão com Ele, é vida na presença dEle. Cristo é a pedra angular na nossa vida. Nós fazemos parte de um edifício espiritual feito por pessoas, feito por gente, seres humanos. Então nós fazemos parte dessa edificação espiritual. E a nossa função é proclamar Deus para a vida das pessoas. Igual eu já disse, não é por arrogância, achando que nós somos melhores, não. Alguém proclamou para nós. E agora cabe a nós proclamarmos para a vida das pessoas. É compromisso nosso, é obrigação nossa. Querido, nós devemos sair dessa atmosfera de achar que não tem nada que seja responsabilidade nossa. Mas o Evangelho fala de privilégios e responsabilidades. Despojar, desejar. Quanta gente não aparenta que deseja crescimento espiritual. Eu não entendo a palavra de Deus, mas não lê. Eu não sinto a presença de Deus, mas não busca. Mas eu não sinto essa intimidade com Deus, mas não busca. Não dobra joelho, não coloca o rosto no pó, não vai para a palavra, não luta contra o pecado, não busca uma vida santa, ética, cristã, coerente com Deus. Querido, o mínimo que nós podemos fazer é o mínimo, é buscar, é esforço. No capítulo 1, versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Querida, é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Versículo 11 do capítulo 2. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Querido, o mal, ele existe. Ele vai estar sempre rodeando a nossa vida. Ele vai estar sempre nos atormentando. O diabo quer que a gente peque, o diabo quer que a gente envergonhe o nome de Deus. Infelizmente, muitas vezes, nós vamos mesmo acabar pecando. Mas um cristão, ele vive na busca de santidade. Um cristão, ele vive na busca de valorizar a vida espiritual. Um cristão autêntico vive com fome e sede de Deus, com fome e sede da palavra, com fome e sede de vida na presença do Senhor. Não tem como viver nesse mundo, amigo desse mundo, distraído com esse mundo, dizendo que eu sou cristão. A própria palavra fala que agora, como peregrino e forasteiro, nós somos agora nesse mundo peregrino e forasteiro. A nossa pátria não está mais nesse mundo, a nossa pátria está no céu. Eu vivo nesse mundo que eu não sou dono do meu dia de amanhã, eu não sei o dia que eu vou partir, mas eu posso fazer o meu dia de hoje um dia na presença do Senhor. É isso que nós devemos entender. Eu sou peregrino nesse mundo, eu sou cidadão do céu e eu vou buscar viver nesse mundo como cidadão do céu, para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Mantendo, versículo 12, exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Fala bem de se sujeitar a toda a autoridade. Querida, essa palavra, o tempo não permite que a gente prolongue. Essa palavra que eu quero deixar para você, repense. Você que já é cristão, não estou aqui acusando, nem sei quem está ouvindo, serve para mim em primeiro lugar, repensar a nossa vida cristã, repensar o nosso testemunho, repensar se verdadeiramente, junto com os privilégios, está sendo despertada em mim a responsabilidade
de agir de forma que as pessoas, através da minha vida, glorifiquem o nome de Deus. Repensar se através do meu testemunho as pessoas verdadeiramente estão vendo que ser crente, servir ao Senhor, traz alegria para as nossas vidas. Querido, se verdadeiramente eu quero que a minha casa, a minha família, todos os meus parentes sejam salvos, uma das coisas que eles têm que ver em mim é a alegria de ser crente, é a alegria da palavra, é a alegria da vida com Deus, é a alegria, é a busca de uma vida santa. Se eu sou conivente com o erro, se eu vivo na prática do erro, eu não vou ser um referencial bom, eu vou ser pedra de tropeço. É isso que eu quero deixar para você nessa noite, não é chamando a atenção de ninguém, mas é dizer que nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo a hora final, nós estamos vivendo a hora de Jesus voltar e quem só vai subir, quem vive em santidade. Não dá para dizer que sou crente e viver na falsidade, na malícia, no pecado, nos pecados escondidos, nos erros. É preciso viver transparente na presença de Deus, transparente na presença do Senhor. Essa é a nossa parte. Despojamos de todo erro, de todo pecado, de toda malícia, de toda maldade, desejando, e não é só, eu desejo a palavra de Deus, mas não leio, desejando e indo para a palavra de Deus, achegando-nos cada dia mais a Deus. Eu quero estar amanhã mais próximo de Deus ainda do que eu estou hoje. Cada dia eu quero estar mais colado em Deus, mais próximo de Deus, mais na presença do Senhor. Isso é desejo nosso, isso é atitude nossa, isso é prática nossa. Não é da boca para fora. Hoje eu errei, amanhã eu não quero errar mais, hoje eu falhei, eu quero me consertar. Vivendo como cristão, fugindo das paixões carnais, fugindo dos erros e vivendo não como peregrino e forasteiro do céu, mas como concidadão dos santos em Cristo Jesus, peregrino e forasteiro da terra, mas cidadão do céu. Essa é a palavra de Deus de despertamento para mim e para todos nós. Misericórdia de chegar amanhã, espiritualmente falando, e não subir com Cristo para morar eternamente na presença de Deus. Misericórdia disso. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Busquemos mais a presença de Deus. Busquemos mais. Os dias são maus e vão piorar. Então nós temos que buscar fortalecimento agora. Nós somos casa espiritual de Deus. E a casa de Deus é limpa. A casa de Deus é uma casa limpa. Quando a gente erra, a gente se limpa na presença do Senhor. Ah, mas então vou viver errando todo dia? Não. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que Deus te abençoe. Se você já é crente, despertamento. Se você ainda não entendeu, Deus quer te fazer também parte dessa casa espiritual. Deus está te chamando para ser mais uma dessas pedras vivas, pedras que vivem. Deus quer mudar toda a tua estrutura. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.